Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta tarde de segunda-feira, 3 de julho de 2023. Estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Que esta tarde verdadeiramente possa ser uma tarde de bênção na sua casa. Não sei o que você precisa nesta tarde, eu não sei. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele conhece tudo. Ele conhece a sua aflição, a sua ansiedade, as suas preocupações, o seu choro. Deus conhece tudo, Ele conhece. E Ele está ciente de tudo. E Ele quer nos abençoar. O melhor disso é que Deus quer nos abençoar. Ele não só sabe, mas como Ele quer nos ajudar. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esta noite não é uma noite de um dia para o outro, como de ontem para hoje, não. É uma noite, pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas uma coisa sabemos. O choro pode durar uma noite, mas o Senhor tem alegria para você. Essa prova, essa luta, essa situação que você está vivendo hoje, ela vai passar. E você vai cantar o hino da vitória. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde que está me assistindo. Deus não erra. Talvez hoje você está no choro, no sofrimento, na angústia. Talvez hoje você está triste, sem direção, sem rumo. Talvez a sua vida não está nada fácil. Mas Deus tem um sorriso para você. Deus vai te proporcionar um sorriso. Deus vai entrar com providência. Deus vai abençoar a sua vida. Como, pastor? Não sei. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, que é impossível para o médico, que é impossível para o advogado, que é impossível para o homem mais capacitado desta terra, mas que é impossível para ele, é possível para o nosso Deus. Nós servimos um Deus vivo. E Ele se faz presente aqui comigo e aí com você. Daqui a pouco vamos fazer a oração da fé. Eu quero te convidar para você estar contando para o seu Deus, contando para Jesus aquilo que você necessita nesta tarde. Quando eu olho para a vida daquele cego mendigo que estava à beira do caminho, quando ele começa a clamar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha um objetivo, lógico, que era ver. E ele também sabia que aquele que passava por ali, mesmo ele sendo cego, ele sabia, ele já tinha ouvido falar, ele aguardava o Cristo, o Filho de Deus, ele aguardava Jesus, filho de Davi. É interessante que naquela multidão, muitos que estavam ao redor de Jesus, que não tinham defeito físico de vista, que enxergavam normalmente, eles eram cegos espirituais. Aquele cego, o filho de Timeu, o Bartimeu, ele era cego físico, mas ele enxergava espiritualmente, ele não era cego. Porque ele pôde ver em Jesus, sem ver ele fisicamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus viria da descendência de Davi. E ele pôde enxergar espiritualmente e clamar por Jesus e receber o milagre. Então, a pior cegueira, irmãos, não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. E é o que o diabo mais faz com as pessoas. A Bíblia nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas aí fora, infelizmente, muitas das vezes, até frequentam a igreja, até professam uma religião, mas eles não conhecem a Jesus.
Eles não têm olhos espirituais. Eles não conseguem ver Jesus como único e suficiente Salvador, como único mediador entre Deus e o homem, como único Salvador. Eles não conseguem ver. Eles conseguem ver Jesus, né, no sentido histórico, que era um homem bom, um homem inteligente, de bons conselhos, né, um homem como comparado até com outros homens que tiveram por aí, mas nós não, que temos os olhos abertos, como aquelas escamas caíram dos olhos de Paulo, né? Ele, outrora, ele era um homem religioso, guardava todos os preceitos da lei, sobressaiu os outros da idade dele, que estudavam, que fazia o judaísmo, que eram mestre, ele superava, ele estava acima, mas era cego espiritualmente. Ele não conseguia enxergar Jesus como Salvador, até que ele teve um encontro com Cristo. Oxalá se essas pessoas que hoje não conhecem a Cristo como Salvador, elas pudessem ter esse encontro com Cristo. Paulo precisou de ficar 3 dias cego, né, sem comer, sem beber, em jejum, até que Deus manda Ananias lá para orar por ele. Ele viu, ele estava cego fisicamente, mas ele teve uma visão que Ananias ia orar por ele. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, a pior cegueira é a cegueira espiritual. A cegueira física não te impede de entrar no céu. A cegueira espiritual te impede de entrar no céu. É terrível a cegueira espiritual, as pessoas não enxergam. Tudo está nos mostrando que Jesus está às portas. Jesus está a qualquer segundo vir buscar a igreja. E muitos não enxergam, até dentro da igreja. Porque Jesus não vai vir buscar os que estão fora da presença dele, fora da igreja. Eu não estou dizendo da igreja de Cristo, não estou falando de denominação. Porque há uma igreja invisível, que de várias pessoas, de várias denominações, faz parte da igreja invisível de Cristo. Né? Então precisamos estar inseridos na igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Né? Que todos nós, lógico, temos, né? Servimos a Deus num templo, em várias denominações, mas de fazer parte de uma denominação, ter uma carteirinha de membro, ser um dizimista fiel, isso não é bastante. Precisamos de fazer parte da igreja de Cristo. Pastor, mas como eu sei se eu faço parte da igreja de Cristo? É quando você tem um compromisso com Cristo. Não adianta eu ter um compromisso com a igreja local, né? Devo ter sim, mas se eu não tenho um compromisso com a igreja espiritual, com a igreja de Cristo, eu preciso ter comunhão, principalmente, né, da igreja de Cristo, fazer parte daqueles que vão ser arrebatados. Então, quando eu estou dentro de uma igreja local e obedeço a palavra de Deus, sou sincero, faço a vontade de Deus, eu creio no sacrifício de Cristo, eu creio que Jesus morreu para me salvar, eu creio que os meus pecados foram perdoados através de Cristo, e eu levo uma vida de obediência. Não é obediência, lógico, é o sacrifício de Cristo que me salva, mas o salvo, ele obedece o seu Senhor. O salvo, ele imita o seu Senhor, o salvo segue as pisadas do seu Senhor, que é Cristo. É muito simples, é bem simples assim. Então os salvos não pecam mais, pastor? Erramos o alvo sim. Inclusive domingo que vem, se o Senhor permitir, vou estar dando aula lá na nossa igreja. Vamos falar a deturpação do pecado. Nós vamos ver que nós todos erramos o alvo, mas não, é um acidente. É errar o alvo. Mas eu não posso, como eu disse esses dias para trás, aceitar ser dominado pelo pecado. Porque senão eu vou ficar de fora. Ah, mas eu sou um dizimista, eu sou amigo do pastor. Tudo bem, muito bem. Tem de ser assim, tem de ajudar. A gente que é grato, que o dízimo, eu já até falei isso um dia para trás, é gratidão, não é obrigação. Obrigação era no Antigo Testamento. Hoje,
É gratidão, porque Deus não quer que nós fazemos nada para Ele obrigado. É gratidão. Eu sirvo a Deus por gratidão, porque eu sei o que Jesus fez por mim. Por isso que eu sirvo a Deus. E o dízimo, eu dizimo por quê? Porque eu sou grato a Deus e reconheço que tudo vem dele. Aí eu devolvo, eu não pago o dízimo. Eu devolvo os 10% daquilo que Deus me dá. Mas não é obrigação. Porque se uma pessoa ensinar que aquele que não dizima, ele não vai ser salvo, ele está cometendo erro doutrinário. Aí então a morte, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Aí eu tenho que comprar. Eu tenho que dar o dízimo para comprar a salvação. Não é bem assim. O sacrifício de Cristo é suficiente. É suficiente. Agora, quando eu sou um dizimista fiel, eu sou grato a Deus, com certeza Deus vai me abençoar. Não é troca. Mas por causa da minha fidelidade, Deus vai me abençoar. Deus vai me prosperar, Deus vai prover, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, porque eu não sou mesquinho, eu não sou miserável. Né? Eu sou grato, eu reconheço que tudo vem dele. Isso é o dízimo. Eu reconheço que tudo vem dele, então eu devolvo os 10% ao Senhor. Né? E com isso, não é troca, com isso, com certeza Deus vai me abençoar. Né? Já sou abençoado, mas Deus vai me abençoar na área financeira também. Agora, quem ensina que é preciso dizimar para não ir para o inferno, quem não dizima vai para o inferno, esse está errando. Ele está forçando a palavra. Tem alguma coisa interessada aí por trás. Porque o sangue de Jesus é suficiente para me salvar, para me livrar do inferno. Mas se eu sou uma pessoa grata a Deus, se eu reconheço que tudo vem de Deus, lógico, eu sei que a obra precisa. Igual eu preciso, nós precisamos. Mas eu não preciso mentir, eu não preciso ajudar a Deus, eu não preciso distorcer a palavra. Eu tenho que pregar como ela é. Entendeu? Então eu tenho que ensinar como ela é. O dízimo e oferta é gratidão. Não é para mim ser salvo. O sangue de Jesus lá na cruz é suficiente para perdoar todos os pecados e levar o homem para o céu. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia não diz, quem crer e for dizimista será salvo. Não, quem crer e for batizado será salvo. Não é o assunto que eu estou falando, mas senti de falar esse assunto. Talvez tem pessoas que estão assistindo que têm dúvidas. Né, que aprendeu errado. Né, que tem sido lubridiado, talvez. Que hoje, né, a gente vê tanta coisa aí, que misericórdia. E eu tenho compromisso, como eu falei com os irmãos, com a palavra. Né? Devemos ser gratos a Deus. Deus ama quem é grato. Deus não gosta daqueles que são ingratos. A gente vê quando Jesus purificou aqueles 10 leprosos, um voltou para agradecer. O que Jesus falou? Cadê os outros? Não foram 10? Voltou só esse estrangeiro, só esse samaritano aqui, só esse estrangeiro para agradecer? Ele foi abençoado, vai, a tua fé te salvou. Ele, além de ser limpo da lepra, por causa ele foi grato a Deus, ele ganhou a salvação. Ganhou muito mais do que o outro. A gratidão, né? Quando somos gratos a Deus, irmãos, com certeza Deus nos abençoa. Deus, ele nos abençoa, porque o nosso Deus é generoso. O nosso Deus é generoso, irmãos. O nosso Deus é generoso. As bênçãos dos céus na nossa vida é abundante. Deus nos dá tudo. Só de estarmos aqui nessa tarde aprendendo a palavra. Isso é uma bênção de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer que eu e você subimos para o céu. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Entendeu? Então, quando nós clamamos a Deus, como o Bartimeu, ele tinha um propósito de receber a sua vista. E ele sabia que Deus podia fazer, que Jesus podia resolver o problema dele. Então, como eu disse aqui, a pior cegueira é a cegueira espiritual. Bartimeu não tinha a vista física, mas ele tinha uma visão espiritual. Ele via que Jesus era o filho de Davi.
Jesus, o Messias prometido. E sabia que Jesus podia fazer aquele milagre, como Jesus fez. E muitos, infelizmente, nos nossos dias, não estão cegos fisicamente, mas estão cegos espiritualmente. Não vê Jesus como o filho de Davi, não vê Jesus como o salvador do mundo, não vê Jesus como o único que pode nos salvar, não vê Jesus como aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Vai até Jesus com outros interesses. Interesse de fama, de glória, de riqueza, de prosperidade. Irmãos, não é esse o nosso foco. Mas quando focamos Jesus da maneira correta, as outras bênçãos vêm. Quando servimos a Deus corretamente, com todo o nosso coração, Deus nos guarda, Deus nos livra. Quando temos compromisso com Ele, Ele tem compromisso conosco. Mas nunca, eu sempre falo, né? Mas nunca pensa em barganha. Deus não barganha com ninguém. Tudo é graça. Nós não tem nada para dar para Deus, a não ser a nossa adoração, a nossa vida. Deus quer que nós ou adoramos em espírito e em verdade. Ele quer que nós aproximemos dele em sacrifício vivo. O que você pode oferecer de melhor a Deus é a sua vida em santidade. É quando você nega você mesmo, é quando você faz de tudo para obedecer a Deus. Esse é o melhor, é o sacrifício que Deus quer. Esse é o nosso culto com entendimento racional. A nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos procurar ser agradável a Deus. Tem pessoas que só pensam em agradar o homem, mas precisamos de agradar a Deus também. Lógico, temos as nossas responsabilidades. Eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que fazer de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, não blasfemado. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. As pessoas têm de ver Cristo em mim. E Cristo é amor. Mas amor não é fazer as pazes com o pecado. Não é verdade? Eu tenho de conviver no meio das pessoas que não servem a Deus, que são cegos espirituais, nem sem fazer o que elas fazem. Tem que estar junto com elas, dando exemplo, que elas possam ver Cristo na minha vida. Uma hora elas vão ver Cristo na minha vida, sem eu participar com elas, daquilo que elas participam. Eu não preciso me envolver naquela vida que elas vivem para mim, testemunhar de Cristo. Eu tenho que estar junto, mas dando um bom testemunho. Em tudo que eu fizer. Maneira de pensar, de olhar, de falar. Será que quando nós conversamos com alguém que nós nunca conhecemos? Olha só, será que quando nós conversamos com alguém pela primeira vez, que não conhecemos, e ela consegue identificar que somos cristãos? Que ela chega a falar, você é crente, né? Você é cristão, você é evangélico, não é? Será que as pessoas vão perceber isso em nós quando tiver um primeiro contato conosco? Com a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, com a nossa maneira de vestir, com a nossa maneira de expressar. Sabe que elas vão falar, não, mas você é um cristão, você é crente, não é? Ou a pessoa nem vai perceber que somos cristãos. Então isso devemos pensar, irmãos. Não podemos correr da maneira que as pessoas que não conhecem a Deus estão correndo. Precisamos fazer a diferença nessa carreira. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, sem falarmos uma palavra. Sem falarmos uma palavra. Amém? Então precisamos, irmãos, estar com os nossos olhos espirituais abertos. Bartimeu, esse cego, vivia à beira do caminho, cego físico, mas enxergava espiritualmente. A multidão que estava ao redor de Cristo, perfeitos na visão física e cegos espirituais. É a pior cegueira que existe. É a cegueira espiritual. Sabe por quê? A pessoa não reconhece que ela é pecadora. A pessoa que é cega espiritual, ela não reconhece os seus pecados. A pessoa que é cega espiritual, ela não enxerga que precisa
de passar, né, pelo Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Ela acha que as suas boas obras, com as suas intenções, com a sua maneira de viver é o suficiente. Mas não é. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. A Bíblia enfatiza. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. E não temos outro mediador. Não existe outro. Por mais santo que essa pessoa foi, não existe outro, é só Jesus. O único que pode ouvir orações é só Jesus. É só Jesus que pode ouvir e atender. Os outros não estão mais em ligação conosco aqui na terra. Né? Já perdi meu irmão, que era um santo homem de Deus, mas ele está no descanso, aguardando o arrebatamento. Aguardando o arrebatamento para que ele possa ressuscitar, né, e subir com Cristo. Eu não consigo mais ter contato com ele. A Bíblia nos diz que o homem, ele morre uma vez só. Depois segue-se o juízo. Está lá em Hebreus. O homem morre uma vez só. Acabou. Depois segue-se o juízo. Depois ele vai levantar ou para a condenação eterna ou para a vida eterna. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós não sejamos enganados. O espírito do engano está em todo lado, querendo enganar todos, e até nós que somos cristãos. Mas se a nossa vida estiver alicerçada na palavra de Deus, ele não vai nos enganar. Não vamos ser enganados em nome de Jesus. Amém? Que possamos estar firmes. Está aqui o caderno de oração e você tem toda a liberdade, né, de enviar os seus pedidos. Nós vamos estar anotando e vamos estar intercedendo por todos os pedidos de oração, crendo no agir de Deus, crendo na resposta. Amém? Oremos nesta tarde. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de segunda-feira, dia 3, Senhor, de julho de 2023. Quero te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor nos proporcionou. E estamos aqui, Senhor, para te adorar, bendizer e glorificar o Senhor. Falamos algo da palavra do Senhor nesta tarde, Pai, que esta palavra venha alcançar os corações dos nossos ouvintes. Senhor, no nome de Jesus, falamos, Pai, que precisamos enxergar espiritualmente, Pai. Precisamos ter as vistas espirituais boas, Senhor. Porque os dias são maus. Pai, abra os nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, que nós possamos ver o que é certo e o que é errado, que possamos julgar o que é certo e o que é errado. Abençoa os nossos ouvintes, Pai. Abençoa todos que estão nos acompanhando nesta tarde de oração. Da saúde, da paz, da alegria, da esperança. Pai, no nome de Jesus, visita todos que precisam de uma bênção, de um milagre nesta tarde. Cura as enfermidades físicas, cura as enfermidades espirituais. Meu Deus, traz paz para o coração dessas pessoas. Alegra o coração do teu filho, da tua filha. Nós temos uma bendita esperança, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa o teu povo. Ô Senhor, abençoa a tua igreja. Nos livra, Pai, do homem maligno, perverso. Nos livra do engano, Pai, do enganador. Quantos, Pai, usando o nome de Jesus para enganar, Pai. Sendo maldosos, Pai. Buscando honra e glória para si próprios. Buscando, Pai, enriquecer. Buscando tantas coisas, Pai. Distorcendo as tuas palavras. Pai, nos livra dessas pessoas enganadoras. Nos dá sabedoria para julgar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mentira. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, nesta tarde, noite, nesta segunda-feira. Abençoa o teu povo, aqueles que têm nos ajudado, Pai, contribuído nesse trabalho. Ô, Senhor, prospera a vida deles. Paga eles, Pai, com muitas vezes mais. Meu Deus, ajuda essas pessoas que têm nos ajudado a levar esse evangelho com seriedade, com simplicidade,
mas pregando o que a palavra do Senhor ensina. Ô Senhor, no nome de Jesus eu lhe clamo. No nome de Jesus eu lhe suplico. Liberta aqueles que não conseguem ser livres dos vícios. Liberta dos vícios. Liberta dos pecados corriqueiros, Pai. Que isso, meu Deus, isso nos impede a chegar ao Senhor. O Senhor, meu Deus, é tão justo, tão santo, tão zeloso, que não suporta o pecado diante do Senhor. O pecado cheira mal diante das tuas narinas, Deus. Nos ajuda a nos purificar, nos ajuda a santificar a nossa vida, nos dá temor, Pai, dá temor para os teus filhos e filhas, Pai. No nome de Jesus, que possamos preocupar com a nossa vida eterna, que possamos preocupar com a nossa salvação, não ficarmos amarrados com as coisas desta vida, que tudo vai ficar. Daqui nós não vamos levar nem, Senhor, nem um tijolo, tudo vai ficar nesse mundo. Mas nós, Pai, temos promessa de novos céus e nova terra, temos promessa, Senhor, que vamos andar em ruas de ouro, temos promessa, Senhor, que os nossos olhos vão ser enxugados de todas as lágrimas. Meu Deus, alabachuri alamás, que dia glorioso será esse, Deus. Põe o desejo no nosso coração de começarmos a clamar pela volta de Jesus. Ô Senhor, meu Pai, nos ajuda a amar o céu, como a Bíblia nos ensina, que devemos buscar as coisas que são lá de cima, que a nossa cidade está no céu, da onde vem o nosso Salvador. Ô Senhor, nos ajuda, Pai. Livra-nos do engano dos homens fraudulentos, nos livra dos falsos profetas, nos livra dos falsos mestres, nos livra, Senhor, desse sistema mentiroso que está instalado no mundo, cujo, meu Pai, o seu Deus é Satanás. Quem controla esse sistema é Satanás, que é o Deus desse século. Meu Deus, derruba as escamas por terra. Abra os olhos das pessoas que estão, meu Deus, nos acompanhando, orando conosco. Abra os olhos espirituais. Meu Deus, tira a escama dos olhos delas, como o Senhor tirou do apóstolo Paulo. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa todos os pedidos de oração. Cura as enfermidades, Pai. Cura toda dor, cura toda doença. Em nome de Jesus, doença vai embora, dor vai embora, mal vai embora. Em nome de Jesus, receba paz, receba saúde, receba a cura. Em nome de Jesus de Nazaré, seja abençoado nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Toma posse desta palavra. Toma posse da tua cura, do teu milagre, da tua bênção. Creia somente. Amém? Estamos diante de um Deus que tudo pode. Toma posse do teu milagre nesta tarde. Neste momento eu vou deixar um testemunho para edificação da nossa fé. E se Deus permitir, estaremos aqui à meia-noite em mais uma edição da oração da madrugada. Amém? Então vocês são nosso convidado. À meia-noite estaremos aqui com a oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz. Um ótimo dia. O WhatsApp está aí. Quer falar conosco? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Manda um áudio, manda um texto, que eu vou te atender. Em nome de Jesus. Ficam todos na paz. Uma ótima semana. No nome de Jesus. Boa noite, missionária Débora, pastor Eurípides, a paz do Senhor. Amada, eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma bênção recebida do Senhor. No dia 27 de maio, eu passei um áudio para a senhora pedindo oração pela vida do meu esposo, porque apareceu um caroço no testículo dele, e a gente estava muito preocupada, e ele sentia dor, incômodo, né, para andar, para sentar. E aí, eu pedi à senhora que colocasse o nome dele aí no caderno de oração, para que me ajudasse em oração. Aí, ele tinha que passar pelo médico dele do dia 2 de junho, como ele passou.
E aí o médico examinou ele tudo, disse para ele, passou um exame para ele, passou um antibiótico para ele tomar. E disse para ele, olha, pode ser da pele ou pode ser alguma infecção urinária, porque a próstata tá tudo normal. E aí passou para ele fazer esse exame, ele fez um exame de sangue, um exame de urina. Aí ontem ficou de retornar para o médico para levar o resultado, levou. E aí o médico disse que não deu nada, foi infecção mesmo urinária. E para a glória e honra do nome do Senhor, aquele caroço já desapareceu. E eu agradeço a Deus por vocês existirem, por Deus ter levantado pessoas como vocês para estar intercedendo, intercessores como vocês que o Senhor levantou na terra para estar intercedendo pelas pessoas. Eu sou muito grata a vocês, primeiramente a nosso Deus, né? Porque sem Ele nada somos. E por isso eu agradeço a vocês, que Deus possa continuar usando vocês, possa abençoar poderosamente, abrindo portas dos céus, derramando bênçãos sem medida na vida de vocês, da sua família. E que por onde vocês andarem, onde tocar as mãos, serão abençoados. Eu desejo do fundo do meu coração, meus irmãos, que Deus continue usando vocês poderosamente, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na terra. E cada pessoa que tem acompanhado esse canal, eu quero dizer para cada um dos irmãos que não perca a fé, não desanime. No momento certo você vai receber a sua vitória também. É só confiar. Confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Não desista da sua vitória, não desista do seu objetivo. Então, irmãos e amados, ouvintes desse canal, não desanime. Seja lá o problema que você esteja enfrentando, haja o que houver, não desista da sua vitória. Mas, acima de tudo, a sua salvação. Porque se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Então, nós precisamos do Senhor a cada instante, cada segundo das nossas vidas, para que nós recebamos a nossa vitória e, acima de tudo, a nossa salvação. Então, eu agradeço a vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente nessa terra, em nome de Jesus. E que supra todas as suas necessidades. Que Deus abençoe essa longa caminhada de vocês. O ministério de vocês seja abençoado aqui na terra, em nome de Jesus. Muito obrigada, que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus amados.